Às vezes fico assim, pensando, olhando pra você e os bons momentos recordando. A primeira vez que te encontrei, no brilho dos meus olhos, logo me apaixonei. Foi grande a emoção e o meu coração disparou. No jardim da minha vida uma rosa brotou. O tempo foi passando e nada mudou. O amor foi se multiplicando a cada dia que passou. Eterno amor, eu e você, juntos pra sempre, vamos viver. Eterno amor, eu e você, juntos pra sempre, vamos viver. Deus nos uniu e resolveu nos abençoar. Nosso amor pra sempre vai durar. Pra sempre vai durar. Em nome de Jesus, aleluia. Foi grande a emoção, o meu coração disparou. No jardim da tua vida uma rosa brotou. O tempo foi passando e nada mudou. O amor foi se multiplicando a cada dia que passou. Eterno amor, eu e você, juntos pra sempre, vamos viver. Eterno amor, eu e você, juntos pra sempre, vamos viver. Eu e você, juntos pra sempre. Eu e você, nós vamos viver em nome de Jesus. O que Deus uniu, o homem não pode separar. Oh, eu te amo, eu e você. Nós vamos viver. Deus te abençoe em nome de Jesus, te amo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Tô morrendo de vergonha, mas também tô muito feliz, porque o Williams é uma bênção na minha vida, como eu sei que na de vocês também. Não querendo me convencer, mas o meu esposo é muito querido. Ele é um presente de Deus enviado para mim. Quero dizer, meu amor, que eu te amo demais. E faz um ano que a gente se casou, mas eu quero viver com você o resto da minha vida. Que você é um presente de Deus para mim, que você tem me apoiado, você tem me sustentado. Porque não é fácil ficar longe de todo mundo que a gente conviveu, que a gente aprendeu a amar, que é a nossa família. Mas Deus constituiu a nossa família, que somos eu e você, por enquanto. E nós vamos com certeza vencer, e vai ser ano após ano de muito amor, muita compreensão, muito apoio. Em nome de Jesus, eu te amo. Meus irmãos, isso é muito bonito. Eu ficaria preocupado se eles dissessem que estariam apaixonados um por outro. Que paixão é diabólica. Amor é de Deus. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero falar, irmãos, da minha alegria
em que pela primeira vez, aqui na nossa igreja matriz, em um culto no dia de domingo em que estamos adorando ao nome do Senhor, nesse dia especial, me é dada essa oportunidade para falar do amor de Cristo, daquilo que Ele fez por nós, daquilo que Ele faz e daquilo que Ele fará. Eu estou imensamente alegre, satisfeito e honrado pela oportunidade também que o pastor Emanuel, juntamente com o pastor Lessa, nos oferece de estarmos aqui nesta tão grande missão. Confesso aos irmãos que eu ainda estou um tanto que nervoso. Aleluia. Vocês estão pensando que é brincadeira? Aleluia. E eu estava ali, eu escolhi uma mensagem para falar, só que o Senhor me toca ao coração e eu vou falar uma outra coisa. Eu estava ontem, no dia de ontem, em uma igreja, lá em Cabo Frio, uma igreja com a irmã. Me convidaram ali também para levar uma palavra. E estando indo para ali, a minha filha, em meio de caminho, ela perguntou: pai, o que você vai falar na igreja? Eu disse: eu não sei. Ela disse: eu nunca vi disso, você é convidado para pregar e não sabe o que vai falar. E eu disse: não sei. Aí fui. Ao chegar na igreja, Deus me deu a mensagem, eu falei e foi uma maravilha. Mas acontece que o Senhor toca no meu coração justamente em cima desta mesma mensagem. Muito embora eu estava abrindo a Bíblia em um outro lugar, mas o Senhor me tocou em cima desta mesma mensagem. E eu peço à igreja que ore por mim, para que ao abrir da minha boca, Deus me dê uma palavra com segurança, uma palavra com confiança, que venha do coração do Senhor, ungida pelo seu Espírito, e que vá de encontro às nossas necessidades, nossos desejos, ansiedades e nossas dificuldades, porque o Senhor, dono desta igreja, Ele pode fazer isto. Amém? Glória a Jesus. No livro de Abacuque, profeta Abacuque, no capítulo 2 do profeta Abacuque, nesse livro aqui, e nesse trecho, ele suscita, ele conclama o crente, a igreja, o salvo, para viver segundo a fé. Porque na verdade, é verdade que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. A Bíblia não está dizendo que o justo ele vai cruzar o braço e ser preguiçoso. É confiar em Deus. Abacuque 2:3 diz assim, a palavra do Senhor: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim, e não se enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. O versículo 4, na parte B, diz: mas o justo, pela sua fé, viverá. Amém? Glória a Jesus. E eu estava analisando esse trecho, e estava olhando o significado do nome Abacuque. Abacuque, que provavelmente era profeta, era levita e músico também, por certo deveria ser. Esse profeta do Senhor, quando veio a profetizar cerca de 7 séculos aproximadamente, que essas datas são aproximadas antes do nascimento de Cristo, com o seu nome, que quer dizer, a tradução do nome de Abacuque quer dizer abraço. Ele profetiza para Israel, para Judá, melhor dizendo, na época em que deu-se a invasão de Judá pelos caldeus. Parece dar-se a entender que Judá estava um tanto que distanciado da fé verdadeira ao Deus verdadeiro. Já não estava andando mais
segundo aquilo que o Senhor requeria da parte do verdadeiro crente. Porque o viver pela fé, ele é um termo que não se aplica a qualquer tipo de crente. Não é só por dizer, eu sou assembleiano, ou um outro rótulo denominacional qualquer. Não é só dizer, eu creio em Deus. Não é só dizer, eu tenho a Bíblia em minha casa e já a li por diversas vezes. Não é só dizer que acredita que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ou que Jesus Cristo é um ser que está em um karma superior, por causa de diversas encarnações. Outros até acreditam na transmigração da alma. Não é só dizer isso. Não é só entender também que Cristo é o Filho de Deus e tem poder para salvar. O viver pela fé, ele vai muito além disso. O viver pela fé não é porque eu consegui bacharelar-me em um seminário, eu sou graduado, pós-graduado em uma universidade dessas na vida, um doutorado. Não é por eu ser bom naquilo que eu faço. O viver na fé e pela fé é um milagre que Deus opera dentro da vida do ser humano, dentro da vida do homem. Zacarias, se eu não estiver enganado, no capítulo 12, no versículo 1 diz que Deus, ele é aquele que forma o espírito do homem dentro do homem. Esse Deus que forma o espírito dentro do homem, ele é o mesmo Deus que consegue inserir dentro desse espírito a razão do viver pela fé. Não se questiona, vive. E teve um dado momento que, em sua visão do que estava por ocorrer, Abacuque, olhando aquilo que estava por ocorrer com Judá, teve um momento que ele ficou perplexo pela situação. E ele começa a conversar com Deus em suas orações e pede ao Senhor alguma coisa, uma resposta sobre a situação. É bem certo que quando nós estamos com um problema, nós queremos ouvir profecia que sempre nos fale sobre vitória. É comum, é normal, quando estamos com uma dificuldade, o profeta chega perto de nós, põe a mão sobre o nosso ombro ou nossa cabeça e diz o seguinte: Deus é contigo, Deus vai te abençoar, Ele vai te dar vitória. Quando estamos com problema, simplesmente nós esperamos isso. Mas há momentos também que nós temos problema acarretado pelas nossas inconsequências na vida de cristão. Alguma coisa fizemos e estamos pagando o preço daquilo que nós viemos fazer. Gálatas 6:7 nos diz assim: olha, ninguém se engane, o homem colherá aquilo que ele plantou. O que eu tenho plantado, o que eu tenho feito para que eu possa colher em minha vida. Já tem outros que dizem: olha, eu procuro viver bem aqui. O que eu fizer, quando chegar lá na eternidade, eu vou para o purgatório, eu vou para o limbo, vai para tanto lugar que o diabo tem inventado por aí, achando que depois da morte pode arremediar a sua situação e trazê-lo para o seio do Senhor Jesus Cristo. Quão enganado o homem está! Já tem outros que pensam o seguinte: ele cometeu o ato aqui,
ele vai morrer, voltará em outra encarnação e vai começar a pagar os seus feitos. A Bíblia no livro de Hebreus diz: após a morte, segue-se o juízo. Não tem para onde correr, não há problema de espírito encarnado, reencarnar, mensagem de espírito, isso é engano do diabo. Você colhe aquilo que você plantou, ou você procura viver a fé, viver segundo Deus lhe determina, ou então lá no céu você não entra, nem com purgatório, nem com limbo, nem com reencarnação, você não chega lá na glória. Abacuque tem uma preocupação. Ele está vendo a situação. Aí Deus dá uma resposta para Abacuque. Provavelmente não é a resposta quando eu estou querendo que eu estou com um problema. A resposta que Deus dá para Abacuque é essa aqui. No capítulo 1, ainda no versículo 6, olha o que Deus fala para ele. Dentro de toda a sua perplexidade e preocupação, olha o que Deus fala para ele. Porque eis que suscito os caldeus, ou seja, levanto os caldeus, nação amarga e impiedosa. Imaginem, Deus falando dessa maneira, quem eram os caldeus? Nação amarga e impiedosa, que marcha sobre a largura da terra, para apoderar-se de moradas que não são suas. Ora, diante da perplexidade que ele tem, Deus agora pega os caldeus, um povo primitivo. Esse povo normalmente eles moravam às margens do Nilo e do Eufrates, naquelas áreas mais alagadas. Um povo que não tinha, podemos assim dizer, as suas próprias construções de casa, procuravam dilapidar, roubar, assaltar e invadir em outras nações que tinham menos recursos de batalha e guerra. E Deus fala para Abacuque: suscitarei esse povo, levantarei esse povo. E agora ele olha para a situação e ele está esperando de Deus uma outra atitude, uma outra resposta. Mas se o homem parar, ele fazer uma introspectiva dentro de si, ele reportar-se para si mesmo, ele começar a fazer uma análise e começar a perguntar para Deus: Senhor, onde que eu tenho errado? O que eu tenho feito? Como está a minha vida? A razão pela qual eu estou passando isso? Se o homem começar a indagar, ele vai ver que a vitória dele, o que ele está para receber, a sua bênção da parte de Deus, está dependendo única e exclusivamente dele. Por um simples e breve conserto, ele pode mudar toda essa história e situação da sua vida. Se Judá tivesse feito essa introspectiva, tivesse analisado por esse prisma, tivesse analisado por esse ângulo, por certo, não teria passado o que iria passar, o que estava por vir. Pelo contrário, só estamos querendo a bênção, mas não estamos querendo abraçar a causa para saber onde está a nossa falta. Abacuque, abraçar. Muitas das vezes abraçar, nós olhamos o que é abraçar. Você abraça uma causa quando você dá a vida por ela. Você abraça uma causa, é como se dissesse: vou vestir a camisa. Você vai dar tudo de si por amor daquela causa. Tem outras pessoas que estão querendo da parte de Deus uma vitória e uma bênção. Se eu arriscar, não farei isso. Mas se eu arriscar hoje a perguntar à amada igreja do Senhor Jesus Cristo, a noiva do Cordeiro: você está esperando uma bênção e a vitória? 99,99% estenderá as mãos para o alto, dizendo que está esperando sim de Deus uma vitória.
Está esperando sim. Outros até dizem, olha, eu tenho tanto tempo orado a Deus, já ouvi N profecias, pregadores renomados, homens usados por Deus de grande conhecimento, Deus já os usou e falou que me daria vitória, só que até hoje eu não consegui alcançá-la. Aí agora, volta e meia eu faço uma questão, eu coloco da seguinte forma: e o nosso crédito com Deus? Como vai ele? Como está ele? João 15:16 ou é 16:15, está por aí, nos diz o seguinte: não foram vocês que me escolheram, mas eu vos escolhi a vós. Continuando, ele disse: os nomeei, para que vades ou para que eu vá. Para que vades, ele está inserindo todo o contexto da igreja presente, a igreja futura, a igreja que há de vir, para que eu vá e para que deis fruto, vírgula, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirde ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Em outras traduções, para que Ele faça, para que Ele manifeste o desejo do seu coração. Aí agora eu começo a pensar, o meu crédito com Deus, o meu crédito lá em cima, como que ele se encontra? Eu tenho crédito suficiente para olhar para Deus e dizer: Senhor, eu quero a minha bênção, eu quero a minha vitória, eu tomo posse dela. Eu tenho crédito para poder pedir isto. Tem aquela pessoa, eu usei essa expressão outro dia em São Pedro, tem aquela pessoa que vai no comércio, vai em uma casa dessas aí qualquer, digamos, eu vou comprar um aparelho de televisão, vou comprar aquela LCD 42 polegadas, eu quero um cinema na minha casa, eu quero uma televisão boa, um televisor bom, eu tenho condições, eu vou comprar. Aí quando ele chega, vai fazer o crediário, e vai o moço lá, tal, vai digitar, procura aqui, procura ali, aí quando aparece, logo em epígrafe aparece, dependência no SPC, aí ele procura mais um pouquinho a fundo, aí vai SPC e Serasa, aí vai mais um pouquinho CCF e tudo mais, aí ele sai dali, ele mete a viola no saco, ele sai de cara grande, vai para casa e não consegue comprar o aparelho. Ele está no vermelho, ele está em dívida. Se ele não tiver o dinheiro para comprar à vista, ele nunca terá o aparelho dentro da sua casa. Ele não compra. Mas se ele tiver com a ficha dele limpa, ele pode até ser pobre, não precisa ser doutor, não precisa ter uma conta gorda, uma conta bancária recheada, mas se ele tiver com o nome dele limpo, ele é trabalhador esforçado, ele chega na casa comercial, ele bate daqui, bate dali e faz negócio daqui, quando menos se espera, sai dali o servente de pedreiro com a televisão de 42 polegadas, o doutor entrou, saiu e não conseguiu comprar, mas o servente, ele tem crédito. O servente está com o nome limpo. O servente, ele pode comprar e ainda pode ser fiador se ele tiver algum bem. E aquele que tem tanta coisa, ele foi, pediu e não conseguiu, porque ele não tem crédito. Eu fico olhando o homem com Deus. Como está o seu crédito com o Senhor? João aqui, ele não está falando nada mais do que isso. Olha, Abacuque está dizendo: o justo pela sua fé viverá. Ou seja, o seu crédito com Deus deve estar intacto, para que quando ele acione os canais celestiais, Deus o ouça, Deus levante e atenda a sua oração, porque você tem crédito no céu e você vive pela fé. Viver pela fé também não é o sinônimo de preguiçoso.
Viver pela fé também não é o sinônimo de malandro. Nesse sinônimo aqui, nessa gramática de Deus, o sinônimo é um pouco diferente. O viver pela fé, volta e meia eu falo para alguém, principalmente quando eu vou falar para jovem. Eu olho para o irmão e digo, olha, você tem um futuro pela frente. Aí ele olha para mim e diz, mas eu posso morrer amanhã. Eu disse, é problema seu que quer morrer amanhã. Eu quero ir para o céu, mas também não quero morrer amanhã. Aí o camarada começa a rir. Eu disse, vem cá, você está se preparando para a vida? Aí ele disse, pastor, tal. Eu disse, meu amigo, para com esse negócio de que Deus proverá. Deus proverá o que se você não faz por onde? Hoje o comércio, hoje aí fora a concorrência é grande. Eu olho para o jovem e faço o seguinte, olha, estude, batalhe, tenha uma profissão, procure uma profissão. Qual é a área promissora hoje? É o petróleo, esse pré-sal que está chegando aí agora. Você quando chega hoje na área de Macaé, o índice de desemprego está terrível. Você chega na área de Macaé, tem mais de 2.000 vagas em emprego que está esperando por alguém, mas não consegue ter uma pessoa capacitada para poder assumir o lugar. E quantos irmãos nossos bate palma à porta da empresa, ele chega, a pessoa olha para ele e diz, olha, você é crente, é bonito, eu vou botar você para trabalhar, como se ele não é capaz. Aí eu olho para ele e falo isso. Eu disse, você quer ser bem sucedido? Você quer ter a fé para viver por ela? Faça o seguinte, se prepare. Estude. Faça um curso. Hoje os cursos a nível de 2º grau, o curso profissionalizante na área offshore em Macaé, eu estou dizendo de lá porque de lá eu sou, não conheço as outras áreas. Hoje quem tem um bom curso, um soldador, um taifeiro, pessoas a um nível de 2º grau que tem um curso bom, ele consegue chegar e conseguir um bom emprego e ganhar razoavelmente bem, mas ele se preparou. Aí vem o irmão e olha, eu tenho um pedido tanto a Deus, o ímpio, o macumbeiro, o feiticeiro, o homem que não conhece a Deus, chega, consegue, e eu que estou jejuando, consagrando, orando, fazendo isso e aquilo outro, eu bato e a porta está fechada. Parece que Deus não cumpre a palavra na minha vida. Eu tenho fé, eu acredito que Deus pode abrir. Ele pode sim, meu irmão, mas preste bem atenção. Você não vai ser motorista de ônibus se você tem uma categoria B, você não tem experiência. Ainda que Deus pegue o ônibus, bota na sua mão, vá trabalhar, vá na empresa e procure o serviço para ver se consegue. Deus não é bobo, Deus não é criança. Por isso ele disse a Josué, olha, esforça-te. O justo pela fé viverá. Meu irmão, pode parecer que o mundo está desabando. Igual Abacuque olhou aqui, ele ficou perplexo, ele ficou preocupado com a situação. E vem Deus mais embaixo e dá uma resposta. Ele disse, olha Abacuque, e eu suscitarei os caldeus, povo amargo, povo terrível. E eles vão vir contra Judá. Eu vou suscitar ele. Aí agora é que Abacuque entra mesmo no conflito. Mas ele disse, olha, o justo pela fé, pela sua fé viverá. Tem outros que quer viver na carona de alguém. Tem um moço, a minha filha está para casar. Aí o moço chegou lá em casa. A primeira vez é um homem de Deus. Eu assim o considero, porque tem dado bom exemplo. Eu tenho visto, acompanho desde a sua meninice. Aí ele chegou lá em casa, olhou para mim e disse, pastor, eu estou gostando da sua filha. Eu disse, que bom. Aí ele disse, e o senhor está de acordo com isso? Eu disse, bom, eu não sei se eu estou de acordo. Eu tenho que ver qual é a sua ideia. Aí ele olhou e disse, a minha ideia, pastor, eu quero casar com a sua filha porque eu a amo. Eu disse, peraí, vocês estão namorando e eu não estou sabendo? Aí ele olhou para minha cara, regalou o olho, eu disse, porque amor não é assim, não é um passe de mágica, isso é construído com o tempo, vai se construindo, até você chegar à conclusão de que ele verdadeiramente você a ama. Ele olhou para mim, pastor, mas eu gosto muito dela. Eu disse, ok, está tranquilo. Eu virei para ele, eu disse, vem cá, o que você faz na vida?
Ele olhou para mim, ele foi sério. Ele disse: olha, pastor, eu em supermercado, eu arrumo compra, vai as madame, chega ali, passa, o supermercado não tem boca de caixa, eu arrumo as compras da madame, eu ponho dentro do carrinho e levo até no carro dela. Eu olhei e disse: cara, você quer casar com a minha filha assim? Eu não vou poder sustentar vocês amanhã, nem vocês e nem netos. Você quer casar assim? Ele olhou e disse: mas pastor, eu estou fazendo o meu último ano do 2º grau. Eu já estou me matriculando num curso, parece que é curso básico de informática, que é 1 ano. Me parece que é 1 ano. Eu estou me matriculando, eu já estou terminando. Na minha sala eu sou o 3º aluno colocado. Eu estou fazendo isso agora, pastor, porque é a única condição que eu tenho que fazer. Eu não tenho vergonha, eu ponho a compra, levo no carro da madame, ela me dá R$1 e eu agradeço a ela tanto que o senhor precisa ver. Aí eu disse: bom, esse camarada já é sem vergonha, no bom sentido. Aí eu disse: olha, eu estou começando a gostar de você. Aí tal, lá vai, daí a pouco ele termina o seu 2º grau e diz: pastor, hoje tem a festa da minha formatura. Eu disse: você se formou em quê? Ele disse: eu terminei o 2º grau. Eu disse: então você ainda não se formou, dá mais um tempinho. Ele disse: não, mas tem uma festa, eu quero que o senhor vá. Eu disse: eu vou. Aí ele disse: sabe por quê? Eu quero ver o senhor, eu quero que o senhor veja eu recebendo o meu certificado. Eu disse: eu vou lá então. Aí eu cheguei, realmente bonito, recebi o certificado dele e tudo. Aí quando ele terminou, ele disse: pastor, e agora, o senhor está gostando de mim? Eu disse: mais ou menos. Ele disse: mais ou menos por quê? Eu disse: qual é a vida que você pode dar para minha filha melhor do que é o que eu estou dando? Que eu não posso dar muita coisa. Eu quero ver minha filha bem. Ele disse: olha, pastor, eu estou confiando em Deus. Aí eu disse: 1. Eu estou me preparando. Eu disse: 2. Eu sou novo ainda. Eu disse: 3. E eu tenho confiança que eu me preparando, amanhã Deus vai me abrir uma grande porta. Eu disse: 4. Eu tenho esperança, pastor, de que eu vou trabalhar na Petrobras. Eu disse: 5. Eu tenho esperança, pastor, que eu estou construindo a minha casa e eu vou terminar de construir antes de casar. Eu disse: 6. Ele disse: pastor, e eu quero te dar um neto. Eu olhei e disse: você pegou no fraco agora. Você sabe o que eu estou querendo. Ele disse: não, mas é o meu desejo. Eu disse: olha, você tem a minha bênção. Quem pode dar um glória para Deus? O viver pela fé, meu irmão, não quer dizer cruzar o braço, não. Quer dizer correr atrás, lutar, batalhar. Você se prepara, depois que você se preparou, você olha agora e diz: olha, eu tenho condições de assumir uma situação, assumir uma família, assumir um compromisso. Aí Deus olha para você e diz: cabra bom. Esse é dos meus. Lembram do problema de Jó? Jó, rico, mais rico do que ele naquele local, reverenciado, respeitado, uma família linda, uma família formosa. Aí quando foi um belo dia na época, porque hoje isso não mais acontece, diz que os filhos de Deus se reuniram e daí a pouco quem apareceu no meio dos filhos de Deus? O coisa ruim. Ele apareceu, aí o Senhor disse: vem cá, de onde você vem? Ele disse: tá, aquela história toda. Aí o Senhor disse: veja só, que quando o crente é temente a Deus, fiel e obediente, ele pode até passar por problemas sim, mas Deus não o abandona. E veja quem é que honra o nome de Jó. Capítulo 1, do versículo 5 ao 8 do livro de Jó. Aí Deus olha e disse: você tem observado lá embaixo? Olha o que Deus disse: o meu servo Jó. Quando você tem fé e você é fiel, não é nem o pastor que faz, tece bom elogio a você. Você vê que aqui quem tece esse elogio não é o colega de Jó, até porque os colegas os abandonou na hora do seu maior sofrimento. Mas aqui o próprio Criador, o próprio Senhor, Criador do céu e da terra, sempre eterno, sem princípio, sem meio, sem fim. Ele disse: você viu lá embaixo Jó? Terra manturicaus. Você tem visto Jó? Aleluia. Quem pode enumerar para mim as qualidades que Deus deu de Jó? Homem
fiel. Oh, aleluia. Primeira qualidade que Deus enumera: fiel. Homem justo, se desvia do mal. Em toda a terra você não acha igual. Eu vou perguntar para mim mesmo. O irmão pode fazer uma introspectiva agora com a sua vida, perguntar a você mesmo: pode Deus dar esse testemunho acerca de mim agora nesse momento? Espírito de Deus, faz o mover na tua igreja. Aleluia. Remove as circunstâncias nesta noite, Senhor. Remove as dificuldades, as dúvidas, obstáculos. Traz a vitória para a igreja, para o seu povo. Eu preciso da minha vitória. Aleluia. A primeira coisa que o capeta faz é levar um tapa na cara sem mão. Eu de vez em quando eu falo, o diabo que se mete com o crente fiel é um diabo burro. Tem a tradução daquela Almeida Revista Corrigida, atualizada no capítulo 12, no capítulo 14 de Isaías, no versículo 12, não são todas as traduções que falam isso não, é só, me parece que é só essa tradução. Disse que o nome dele é Lúcifer, estrela d'alva. Nas demais traduções não fala desta maneira, não tem esse nome, Lúcifer, portanto tem-se como nome teológico, mas nessa tradução o tem. Ele quer dizer aquele que emana luz própria, luz inacessível. Isso quer dizer que ele não é burro como alguém pensa que é. Era um querubim ungido. No dia em que ele foi criado, eu acredito que até instrumentos musicais devem ter sido criados, porque eu entendo da seguinte forma, que quando ele andava, na seu palmilhar, na sua maneira de andar, sons musicais deveriam transcender dele. Portanto, esse nome, aí eu fico analisando, mas tem hora que o diabo ele é burro. Eu vou lhe dizer uma coisa, ele entrar dentro de uma igreja igual essa aqui, em que está avivada, cheia do poder de Deus, ele só entra para ser derrotado. Ele mexer com o crente fiel, o crente que Deus tem condições de exaltá-lo, ele só mexe para poder cair, ele só levanta para se arrebentar, porque com a menina dos olhos de Deus, ninguém brinca, ninguém toca, é a noiva do Cordeiro. Aleluia, fale assim consigo mesmo, diga: eu sou a noiva do Cordeiro. E muito em breve nós estaremos lá nas mansões celestiais. Aleluia. Me parece que Abacuque, apesar de profeta, apesar de levita, e me parece que exerceu um ofício músico também, me parece que Abacuque ainda não estava tendo bem essa intimidade com Deus, porque ele fica perplexo na situação, e mais adiante ele mesmo profetiza inspirado na plenitude, na plenária do Espírito. Ele profetiza dizendo que o justo vive pela fé. É igual o próprio Jó. Deus, depois de exaltar a Jó tanto, quando chega no último capítulo do livro de Jó, a partir do versículo 5, se eu não estiver enganado, a Bíblia diz que Jó olhou e disse: olha, eu anteriormente eu sabia porque de ouvido ouvia falar, mas hoje eu sei que é muito além disso, porque os meus olhos contemplam o que o Senhor pode fazer. Hoje eu tenho experiência com Deus.
experiência com Deus. Aí naquela situação toda, Deus agora mostra isso para Abacuque. É certo que aqui, meu irmão, está falando sobre o arrebatamento da igreja. 1 de Tessalonicenses capítulo 4, Paulo escrevendo à igreja que estava em Tessalônica, tem tudo a ver com o arrebatamento da igreja. Mas eu quero trazer uma coisa prática hoje para nós: não desmorecermos, não perder a esperança, não perder a confiança, não perder a convicção, porque pode até tardar, mas ele breve virá. Certamente ele se levanta ao teu favor e você dará o brado da vitória. Aqui a Bíblia diz: se tardar, espera. Aí eu estava parafraseando ontem na igreja, eu disse: meu irmão, esse tardar aqui é no contexto do ser humano. A Bíblia, livro de Salmos, capítulo 90, versículo 10, se eu não estiver enganado, diz o seguinte: a duração da vida do homem é de 70 anos. Ponto. O que chega a 80, o demais disso é enfado e cansaço da vida. A ciência hoje disso, me parece que está dizendo que o homem já consegue, o brasileiro já chega até os seus 75, a média de vida. Isso pode ir subindo, porque vai chegar um tempo em que a Bíblia diz, o livro de Isaías diz o seguinte: que uma pessoa morrer com 100 anos de idade, alguém vai passar e dizer: era tão jovem e morreu. Mas eu não vou estar nesse dia não. Antes disso eu espero estar lá na glória, já vivendo com o Senhor, nessa restauração. Aí preste bem atenção, meu irmão. Eu falei para os irmãos, disse: olha, a média da nossa vida hoje é isso. E você já analisou quem é Deus? Não tem princípio, não tem início, não tem meio, não tem fim. Ou seja, para Deus não tem data nem idade. Quando Deus fala se tardar, o profeta fala, ele está falando dentro da limitação nossa. Por exemplo, você com 90 anos de idade, 80 anos, aí você você tem uma questão judicial, a justiça amorosa, principalmente a nossa justiça do jeito que é. Eu estou com um problema agora, com um excelente advogado, ele virou para mim e disse: Jônio, o problema é o seguinte, no mínimo aqui 2 anos para o senhor resolver isso aqui. Eu estou falando por experiência, o seu caso não é o primeiro. Eu disse: doutor, mas isso tudo? Ele disse: por baixo aí 2 anos. Olha a morosidade da nossa justiça. Aí a pessoa com 80 anos vai lá, bota um processo na justiça, aí vai esperar. Meu irmão, vai acontecer dele morrer, vai para a glória e não vai ver o resultado nunca. O meu avô, com 96 anos, ele estava com um processo, de vez em quando ele chegava perto de mim e dizia: meu filho, e o Ministério dos Transportes já resolveu o meu problema? Eu disse: calma. Sabe o que aconteceu? O velho já está quase 3 anos lá na glória e nada ainda foi resolvido. A brevidade da vida, o profeta está falando acerca disso. O tempo é curto, por isso ele diz: se tardar. Eu acho que está demorando, mas o tempo de Deus não é o meu, o tempo de Deus não é o seu. Tem outros que dizem o seguinte, porque lá em Efésios 1:3, me parece, diz: olha, porque bendito Deus Pai do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aí o homem diz: olha, tome posse da bênção, porque você tem que exigir, botar Deus contra a parede. Quem é eu, quem é você para botar Deus contra a parede? Basta você dizer: Senhor, eu tenho sido fiel na minha vida, eu tenho sido fiel na minha trajetória, atende-me depressa, porque eu estou a sucumbir, eu preciso da vitória. O salmista disse: apressa-te, ó Deus, ao meu socorro. A alma está angustiada, a alma está gemendo, você começa a pedir, e Deus olha e diz: olha, presta atenção, vem cá. Ele chama o anjo e diz: olha, desce lá depressa, vai e atende Mariazinha. Mariazinha é minha filha, ela está pedindo, ela está suplicando, está na hora de eu dar um basta na situação de Mariazinha. Sumo sacerdote Josué, a Bíblia diz que Josué, ele estava com os joelhos dobrados e estava clamando a Deus. Aí mais uma vez o diabo, porque ele é o caluniador, o acusador dos nossos irmãos, aí ele chegou para Deus e disse, ele deve ter dado uma gargalhada, sei lá como, e olhou para Deus e olhou assim e disse: olha lá, presta atenção, Josué, teu filho, olha lá como está. Está vendo as vestes dele como está? Sacerdote. As vestes todas salpicadas, todas... Ih, tá ruim. 1 João
5:7 é 1:7, se eu tiver, desculpe, a exatidão do capítulo agora diz o seguinte: mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, Ele nos purifica de todo pecado. Olha um outro detalhe aqui para a vitória: comunhão. Livro de João, capítulo 20, a partir do verso 22. O Senhor, quando ressuscita, soprou sobre os discípulos e disse... Alguns, tradução diz enchei-vos, enchei-vos do Espírito, outras dizem recebei o Espírito Santo. Aquilo ali quer dizer a ressurreição espiritual do homem, ele nascendo para uma nova vida. E ele vai andando e diz o seguinte: olha, a quem vocês perdoaram os pecados serão perdoados, e a quem vocês não perdoar ser-lhe-ão retidos os pecados. No livro de Mateus, no capítulo 6, a oração do Pai Nosso diz o seguinte: perdoa nossos pecados assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Aí diz: se eu perdoar tudo bem, se eu não perdoar, meu irmão, se não perdoar você está ralado também, porque você só recebe o perdão de acordo com aquilo que você também faz. Tem a outra profecia de Deus que ela é condicional à minha situação. O justo vive pela fé, mas o viver pela fé é você cumprir a palavra do Senhor. A outra condicional, me parece que para Jeremias, me parece que foi, ele disse: olha, e se... O versículo me foge à memória exatamente, mas o contexto é mais ou menos assim: olha, e se ele se arrepender do seu erro, do seu mau caminho, então eu me arrependerei do mal que disse que ele faria. Ou seja, uma profecia condicional. Isso está querendo dizer o seguinte: o que você quer para a sua vida, qual é o rumo que você tem dado para a sua vida, para que então Deus possa abençoar e responder a sua oração. Qual é o rumo? Temos comunhão uns com os outros. Sabe o que é comunhão? É eu olhar, por exemplo, de vez em quando eu faço isso com os irmãos, é eu olhar para o meu pastor, com muito respeito, meu pastor lá na região dos Lagos, Antônio Lessa. Ao chegar aqui eu tenho o pastor Antônio Lessa, o pastor Emanuel, o pastor Horácio, já tivemos o privilégio e o prazer de vê-lo. Aí olhar para ele e poder dizer o seguinte: pastor, eu te amo. É eu chegar para ele e dizer: pastor, eu te amo. Eu poder dar um abraço no meu pastor e sentir a presença de Deus na sua vida, na minha vida. Eu ter comunhão com ele. A comunhão também que a Bíblia está dizendo é eu chegar perto da irmã Maria, irmã Antoninha, irmã Mariazinha, aquela irmã menos favorecida ou mais favorecida na igreja. Eu chegar perto dela, olhar para ela e dizer: irmã Mariazinha, eu te amo no Senhor. A senhora é uma bênção, a senhora é uma bênção na minha vida, a senhora é uma bênção na vida da igreja. Minha irmã, Deus é contigo. Isso é comunhão. Temos comunhão uns com os outros, então o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. A outra qualidade, a outra condição. Eu vou fechar aqui, eu vou parar aqui, porque eu não posso abusar muito, né? Até porque eu estou pela primeira vez hoje falando. Uma outra vez eu não sei, porque quando o irmão disse, o pastor Lessa virou e disse: presta atenção, quem vai pregar no caso vai ser o senhor, se tiver oportunidade. Aí quando eu saí de dentro da casa do pastor Horácio, eu olhei e disse: irmã Rosa, olha para minha mão. Eu estava suando, sabe por quê, meu irmão? Eu pregar lá em São Pedro da Aldeia é fácil, porque lá é todo mundo de casa, todo mundo conhecido. Mas eu pregar aqui para essa pleia de pastores aqui, esses homens de Deus, e para você, eu tremi na base. Eu disse: eu tenho misericórdia de mim. Preste atenção, então eu já estou parando. A outra condição para você ser abençoado por Deus e receber alguma coisa é: disponha-se na obra do Senhor. Aqui é o crédito no céu. Orar bem, pedir bem é o quê? Eu trabalho, eu tenho crédito com Deus. Você tem feito alguma coisa na casa do Senhor? O pastor Lessa, ele viajou, final do ano próximo passado, o pastor viajou,
Aí me deixou lá na direção da igreja. Eu olhei e disse: Jesus, isso é uma prova. Aí quando ele voltou, ele teve que sofrer uma cirurgia, como provavelmente a igreja, alguns irmãos ou quase todos sabem disso. E nesse período de convalescência, aí eu fiquei mais uma vez ali na frente do trabalho. Aí eu olhei para os irmãos, eu disse: vamos arregaçar as mangas. Aí o irmão: o que quer dizer isso? Eu disse: vamos trabalhar como se o pastor estivesse aqui, ou trabalhar melhor, para que quando ele volte, o trabalho não tenha caído, mas o trabalho tenha melhorado, tenha prosperado em alguma coisa. Aí os irmãos olhou para mim, eu disse: vamos começar a criar. Aí eu olhei, eu disse: vamos levantar o conjunto tal. Aí o irmão, eu disse: levanta, se o pastor brigar, ele briga comigo. Aí eu olhei para outro irmão, eu disse: vamos fazer isso e isso aqui. Aí eu disse: vamos. Aí lá vai outro, vamos fazer, vamos. Aí quando terminou tudo, eu cheguei em casa, falei para minha esposa, eu disse: misericórdia, eu acho que eu estou fazendo até demais, eu acho que já estou fazendo como se fosse o pastor da igreja. Ela disse: é melhor dar uma parada. Aí eu cheguei na igreja, quando eu estava orando, aí o Senhor tocou em mim e disse: bota o culto de oração. Eu disse: mas aí é pesado demais para mim, eu não sou o pastor da igreja. Aí eu olhei para o presbítero, ele disse: olha, estou com vontade de botar um culto de oração. Ele disse: pastor, a gente precisa. Eu disse: se o homem me der um aperto? Ele disse: a gente vai ser apertado junto, todo mundo junto. Aí colocamos o culto. Meu irmão, fazer alguma coisa para Deus não é você esperar que alguém mande você fazer. Você está vendo a necessidade, você levanta e diz: olha, em nome do Senhor, eu vou fazer alguma coisa, porque eu quero ter crédito com Deus. Você alegra o coração do seu pastor se você trabalhar bem, você tem crédito no céu. Quando você levanta a sua voz, Deus do céu atende o seu clamor, porque você vive pela fé. Quem pode glorificar a Deus? Eu quero saber agora, em nome de Jesus Cristo, já estou parando. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. 1 de Timóteo capítulo 2, o verso exatamente eu não me lembro, diz só: porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem. Mediador quer dizer intercessor, quer dizer salvador. A Bíblia não diz que é um médium, a Bíblia não diz que é um adivinho, a Bíblia diz um mediador entre Deus e os homens. Para que nós não venhamos ficar confundidos, ela diz Jesus Cristo, o homem, Filho de Deus. Ele é o único que pode levar o homem para o céu. 1 João 5,20 diz: porque o Filho já tem vindo, este é o verdadeiro Deus. Ou seja, é Ele quem aplica, é Ele quem consuma, é Ele quem salva, é Ele através do Espírito Santo que leva o homem para o céu. E mediante essa convicção e confiança, em nome de Jesus, eu pergunto: tem alguém que nesta noite queira aceitar a Cristo como seu Salvador? Dá uma reviravolta na sua vida. Não é dar um pulo para cima, é ir pular por cima, ser uma pessoa vitoriosa. Tem alguém nesta noite? Vem à frente em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja conosco. Amém. Amém. A vitória é nossa. Operando Ele. Vá nesta força.